Paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor, minha irmã, a você estrangeiro, Deus abençoe. Hoje quero compartilhar convosco uma passagem das Escrituras encontrada no segundo livro que escreveu Samuel, o capítulo 11, o verso de número 27. E passando o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. E ele foi por mulher, e ela lhe deu um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Meus irmãos, o que pode o desejo desordenado levar o homem a fazer? Essa história apareceu o seguinte: Israel estava em plena guerra, em plena atividade. O rei Davi, ele ficou em casa. No capítulo 10, último verso, diz que ele ficou no palácio. E ele levanta à tarde e olha por cima da grade, lá da janela, e lá embaixo tinha uma mulher se purificando. E ele perguntou quem era aquela mulher. E os seus servos disseram: essa é Betseba, filha de Eliã, teu servo, esposa de mulher de Urias, o heteu. E ele disse: traga ela aqui. E eles foram buscar. E ele entrou nela. 3 meses depois, Betseba escreve uma carta direcionada a Davi, dizendo: eu estou pejada. Significa, ela disse que estava grávida. E o Davi conhecia o que dizia a lei. O homem que adultera, tanto ele quanto a adúltera são apedrejados, a não ser se ela se tornasse viúva. Como você acha que o Davi pensou sobre isso? Conhecer as leis de Deus é uma espada afiada dentro da consciência do ser humano. Não se pode fugir dessa situação. Davi, ele pensou. Isso não é pessoa de ignorante, pessoa que não sabe a lei. Davi conhecia a lei. Ele nasceu em um lar que o pai dele, Jessé, que era filho de Obed, neto de Boaz, era de uma linhagem de piedosos. Davi conhecia a lei. Ele estava sentenciado à morte, mas precisava confessar. Esses 3 meses da vida de Davi não foram muito bons. O que ele fez? Ele ocultou. Ele tentou ocultar de todos os jeitos. Aí ele teve uma ideia. Ideia essa de encobrir o seu erro, o seu pecado, a sua gravidade, a sua sentença de morte. E ele escreveu uma carta imediatamente para aqueles que estavam na guerra, estavam trabalhando, e mandou chamar o marido de Betseba. Atendeu muito bem, sentou à mesa com ele, comeu, jantou, bebeu bastante, embriagaram aquele soldado fiel. E disse: agora você vai para sua casa, vai deitar com sua esposa, vai aproveitar. E ele foi e deitou junto com os soldados de infantaria que estavam ali, alguns feridos, alguns machucados que saíram da guerra, e ele ficou por ali mesmo. De manhã cedo, um dos servos de Davi disse: olha, Urias não desceu à casa dele. Chamou de novo, deu para beber mais cachaça para ele, mais pinga, muito forte, embriagou ele. Disse: agora vai, toma os presentes aqui, vai para casa, coabita com tua esposa. Foi umas 3 vezes que Davi tentou.
terceira vez, Urias disse: meu senhor, eu não posso ir para casa, deitar com minha esposa, deitar com minha mulher, enquanto o exército está em guerra. Longe de mim fazer tal coisa. Davi recalculou a rota, escreveu uma carta. Agora essa carta era direcionada ao próprio general. E a carta foi levada pelo próprio Urias o heteu. Quando chegou lá, ele não só entregou a carta e voltou para o seu posto. Quando Joabe, o general, leu a carta, o rei Davi, tio dele, estava dizendo: põe Urias em um lugar de difícil saída, para que ele seja atingido pelos nossos inimigos e ele morra. Há muitos anos, Joabe enfrentou guerras, defendeu Israel, mas ele nunca tinha recebido um pedido deste, que era colocar um soldado fiel em linha de frente altamente perigosa, sem nenhum tipo de preparo e treinamento. E o que foi mais covarde ainda, foi que na carta dizia: coloque ele em linha de frente, e quando ele estiver vulnerável, os outros soldados, parceiros dele, recuem, deixe que ele caia em combate. Que rei faria isso com o seu servo? Que rei faria isso com um soldado tão fiel que era Urias o heteu, de uma linhagem de piedosos? Davi estava tão cego por causa do pecado que ele havia cometido, que ele queria fazer tudo para encobrir. Aqui na terra, Davi estava indo de vento em popa, construindo uma narrativa que era quase impossível detectar. Ele caiu na guerra, é normal. O soldado cai mesmo na guerra para encobrir o erro e o pecado, e a sentença de Davi era morte por morte. Ele colocou um homem inocente para morrer no lugar dele. Aí isso, mas não fica assim. Veja o que acontece. Quando o Joabe termina de finalizar a guerra, que há um cessar-fogo, que eles venceram a guerra, ele escreve uma carta e envia para o rei Davi. Diz: olha, você leva essa carta para o rei Davi, e se ele ficar zangado, você diz que Urias o heteu está morto. E foi isso que aconteceu. Quando Davi ouviu essa mensagem, ele ficou um pouco furioso, e aí o homem disse: olha, mas Urias o heteu está morto. E aí ele lembrou que tudo aquilo ali foi uma construção dele. E ele disse: a espada mata um e mata outro. E ficou por isso mesmo. E o soldado voltou para o seu posto. Mas aí o profeta de Deus, Natan, foi despertado por Deus a ir e protestar contra Davi. E aí o que acontece? Acontece que o Davi, ele recua. Ele diz: eu pequei contra meu Deus. E sabe o que acontece? Ele pecou, ele confessou, mas as consequências foram inevitáveis. Consequências em toda a família. Davi nunca mais teve sossego e paz na vida, porque o mal entrou na casa dele. Tudo por causa do desejo desordenado. É por isso que o nosso Deus nos ensina, pelas Escrituras, a conter a fúria do desejo desordenado, da cobiça. Como? Se mantendo na presença de Deus, tendo conhecimento das Escrituras e lembrando do jejum. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe meu irmão e minha irmã. E lembre-se, a situação de Davi, ela pode ser frequente dependendo daquele que se deixa levar pelo desejo desordenado.